Estamos aqui no Espaço Cerâmica, esse complexo de hotéis do Shopping Center aqui em São Caetano. E aqui a Torre Union, que é uma torre empresarial. E eu vou mostrar para vocês, hoje 6 de maio está acontecendo um treinamento sobre nylon do Ricardo Cusiol. E lá em cima a gente tem uma camada que representa 12% do mercado, que são os chamados polímeros de engenharia. Daqui a pouco a gente vai ver em mais detalhes o que são esses polímeros de engenharia. Mas, em linhas gerais, polímeros de engenharia são aqueles materiais que têm uma combinação de propriedades muito interessante. Então são aqueles materiais que, ao mesmo tempo que têm uma boa propriedade mecânica de rigidez, por exemplo, mantém uma boa resistência a impacto, que normalmente são propriedades antagônicas, Quando o material é muito rígido, normalmente ele quebra com facilidade. Então, ele tem uma combinação de propriedades interessante. Mas não só isso, ele mantém essas propriedades numa ampla faixa de temperatura. Então, eles podem trabalhar em temperaturas mais altas, mantendo o nível de propriedades. Suportam ambientes quimicamente agressivos. Então, quando a gente tem essa combinação de propriedades que a gente não vê, por exemplo, nos materiais commodities, a gente considera como sendo um polímero de engenharia. Carol, tudo bem com você? Tudo jóia? Tudo jóia. Maravilha. Estou aqui com a Carolina da Compostos do Brasil, que veio fazer o treinamento do Ricardo Cusiol. O que você achou desse treinamento sobre nylon? Nossa, gente, é um treinamento excelente. A gente aprende muita informação essencial para a gente trabalhar com nylon, para o processo e para a gente conseguir resolver problemas essenciais que muitas vezes a gente não consegue ter uma visão, principalmente da dificuldade às vezes que o cliente tem, a gente consegue resolver problemas com esse conhecimento que a gente aprendeu aqui no curso. Então eu super indico para todo mundo que trabalha com nylon fazer esse curso do Ricardo, porque vai te ajudar muito no seu atendimento ao cliente, se você trabalhar diretamente com o processo e com dificuldades que você tiver no processamento com o nylon. Então, eu super indico para vocês, excelente curso, uma didática, então, muito incrível, bacana, que você vai sair daqui entendendo tudo que o Ricardo explicar aqui para gente. Não, é verdade. Eu peguei uns pontos, algumas que a gente estava fazendo a cobertura do evento, eu peguei alguns pontos do Ricardo, só que ele não falou só sobre nylon, ele deu uma aula de processamento de plástico de engenharia também, com certeza. Ele tem assim uma didática para fazer você conseguir entender sobre o processamento. Algo complexo fica simples, Com certeza. Tanto de material, a estrutura do material, o processamento, injeção, extrusão, a didática dele para te fazer entender é muito bacana. Ele te explica de uma maneira simples, que você sai daqui entendendo o que você precisa entender para trabalhar com esse material. É isso aí. Obrigado. Imagina, e valeu. E a gente vai mostrar um pouquinho mais o que aconteceu aqui para vocês do treinamento do Ricardo Cusiol. Eu, inclusive, tive a oportunidade, eu trabalhei durante 15 anos na Dupont, na área de plásticos de engenharia, com nylons, e tive a oportunidade de conhecer a estação experimental, que fica nos Estados Unidos, no estado de Delaware, ficava lá. E eu tive a oportunidade de conhecer o laboratório onde o nylon foi desenvolvido. Tem até, quando você entra nesse laboratório, tinha uma parede lá com a linha do tempo do nylon, tinha uma foto e um dizer assim, uma frase assim: você está entrando no laboratório do professor Carothers, que é o cara que desenvolveu os nylons, e nesse laboratório nasceu esse material, nasceu o material que hoje a gente conhece como nylon. Então é até um negócio legal, assim, historicamente, para quem trabalha na área, é bem interessante. Mas o ponto aqui é que a mensagem que eu gosto de passar aqui é essa, que talvez hoje a indústria tenha perdido um pouco, mas se a gente consegue replicar isso daqui um pouquinho no nosso dia a dia, a gente de repente atinge coisas muito interessantes. Que é o quê?
essa busca, esse interesse. É parte do que vocês estão fazendo aqui hoje. Eu estou aqui agora com o Matheus da Zancolor. Tudo bem, Matheus? Tudo bem. Legal. O que te motivou a vir fazer esse treinamento com o Ricardo? Cara, é que assim, a empresa hoje lá que eu trabalho, ela tem muitos projetos com nylon. Ah, legal. E aparecem muitos problemas, cara. Que nem quando eu cheguei aqui pro Ricardo, eu falei, o principal para eu é resolver os problemas. É verdade. Então, com esse curso aí, cara, é sensacional. A gente aprendeu muito a resolver vários tipos de problemas aí que tá aparecendo. Ainda mais quando ele entrou no assunto, e a gente vai mostrar aqui depois para vocês, da questão da umidade no nylon, que o pessoal sofre. E ficou bem claro aqui quais os caminhos, né? Perfeito, cara. Tanto é que até a gente tem clientes que sofrem com isso aí. É verdade. E aí você vai ver o cliente fazendo esse, que nem ele falou, a hidratação, não é sempre o que você precisa fazer. Sim. E a galera faz e nem sabe o porquê tá fazendo, né? É isso aí, muito legal. O que você achou então no resumo desse dia? Como é que foi para você esse evento? Cara, para mim foi incrível. Aprendi muitas coisas aí que eu não tinha nem ideia do que acontecia aí no mundo do nylon. E, cara, eu recomendo todo mundo aí assistir o curso do Ricardo, porque vale muito a pena, cara. É um professor excelente. É isso aí. Isso aí, gente. A gente vai continuar mostrando aqui para vocês o treinamento exclusivo sobre poliamida, sobre nylon, do Ricardo Coziol. O que são nylons, afinal de contas? Tecnicamente falando. Como é que eu sei que isso que está aqui em cima é um nylon e não é um outro tipo de plástico qualquer? Tá? Então, vamos entrar nesse tema. Bom, para falar do que são nylons, a gente precisa dar um passo para trás e nivelar conhecimento. Talvez existam pessoas aqui que tenham estudado muito a respeito de plásticos, talvez tenham pessoas aqui que tenham estudado alguma coisa mais superficial e talvez tenham pessoas que não conheçam nada de plásticos. Então, para falar o que é um nylon, eu preciso primeiro nivelar esse conhecimento e responder uma pergunta. O que é um plástico? Nylon é um tipo de plástico, certo? É um tipo de polímero, que é o nome técnico para esse material. Que diabos é um plástico? O que é um polímero? Tá? A gente está aqui com o Eduardo da PSA. Tudo bem, Edu? Tudo bem? Prazer ver você, prazer ver você aqui, sempre buscando conhecimento, sempre buscando crescer, e por isso que você está indo bem na tua carreira, né? Como é que está a PSA? Conta um pouquinho pra gente, conta um pouquinho de tudo que está acontecendo lá com você. Legal. Bom, a PSA surgiu de uma ideia, né, de fazer uma transformação aí no mundo, de uma contribuição, e a gente entendeu que essa área de reciclagem, né, a área da economia circular, era algo importante e algo palpável, né? Então a gente, com o apoio da Talcoplast, a gente iniciou no mercado. A Talcoplast foi um grande parceiro, né, prestou uma consultoria para a gente muito importante para que a gente iniciasse no mercado de plástico. Hoje a gente decidiu entrar no mercado de plástico de engenharia e chegamos até o Ricardo Coziol através do canal Talcoplast também, e hoje foi um dia de muito conhecimento e de muita transformação. Então a gente vai conseguir transformar esses conhecimentos aqui em benefícios para os nossos clientes. Legal. E o que mais te chamou a atenção de tudo que você ouviu aqui nesse dia? Cara, o pessoal que está aqui é um pessoal que favorece o ambiente de troca de informações, né? É um ambiente muito democrático de ideias e de muito valor, e a inclinação do Ricardo para lecionar, para ensinar, responder as perguntas, né? Totalmente. Então é um cara que tem um conhecimento teórico muito aprofundado, mas que traz sempre exemplos de como as coisas funcionam no mundo real, que é o mundo que a gente vive, inclusive da reciclagem. É isso aí. Parabéns, muito sucesso para você. Obrigado. Tamo junto, valeu Tamo mesmo. junto. Gente, a gente vai mostrando um pouquinho mais para vocês aqui do treinamento do Ricardo Coziol. Materiais. No caso dos amorfos, o policarbonato, o ABS e o acrílico. Policarbonato, quer ver um exemplo? Hoje em dia, lente de farol automotivo. Aquela lente que antigamente era de vidro, hoje é tudo de plástico. E qual é o plástico? Policarbonato. Muito transparente, amorfo, tá? Muito resistente mecanicamente, só que por fato de ser amorfo, ele tem alguns problemas, não resiste muito bem quimicamente. Então, se você pegar policarbonato e botar uma gotinha, não faça isso em casa. Pega uma gotinha de acetona e pinga no farol do seu carro. Ela trinca todinha, tá? Porque não tem resistência química, tá? Um outro exemplo, o ABS, carcaça de tudo quanto é coisa eletrônica. Então, você pega computador, celular, todas essas carcaças que é de plástico, de equipamento eletroeletrônico,
é ABS. Tá? É um material barato, resistente, porque ele tem borracha na composição e ele é muito bom para fazer essas peças grandes e planas. Porque os amorfos, uma outra característica interessante deles é que eles deformam, eles empenam um pouco, tá? No processo de injeção. Então ele é muito usado para isso. E o acrílico, todo mundo conhece, né? O PMMA é o acrílico, ele é um material super transparente também, amorfo, né? E quer ver uma aplicação típica para ele na área automotiva também? É a lanterna traseira do carro. Enquanto na frente é policarbonato, a de trás é acrílico. Talk Plus está finalizando aqui a cobertura do treinamento do Ricardo. Primeiro, parabéns, né? Obrigado. Assisti partes da sua palestra e cara, a tua didática é incrível para explicar coisas que são complexas, não são fáceis, são complexas, mas você tem um jeito de explicar sobre cisalhamento, sobre plástico engenharia, o que acontece, o que não acontece, sobre contração, que eu falei, meu Deus, estou no plástico há 20 anos, mas não consegui entender da maneira fácil como você explicou. Então, primeiro, os parabéns. Obrigado. Pelo treinamento, que foi muito legal. E esse conteúdo é gerado a partir de tantos anos de experiência, né, Ricardo? Sim, a gente estava conversando, né? São mais de 30 anos de experiência no mercado aí, trabalhando com plásticos, trabalhando especificamente com nylons, que foi o tema do treinamento de hoje, foram mais de 15 anos. Então, é uma série de conhecimentos, uma série de bagagens já acumulada ao longo do tempo e que a gente percebe a necessidade do mercado de entender esses conceitos, né? O pessoal que participou aqui, participou de forma esplêndida também, com perguntas interessantes, perguntas inteligentes, e acho que isso também puxou muito do conteúdo, ajudou o conteúdo a ser entregue de uma forma mais interessante. Então, cara, foi sensacional, eu gostei bastante. E eu vi alguma interação, algumas perguntas, e acho que isso também, para a pessoa que está lá do outro lado, é importante. Então, tem muita gente que sofre com, por exemplo, como você falou, como tirar a umidade, qual o melhor processo. Então, precisa estar nesses cursos presenciais, porque faz muita diferença. O cara te perguntar, porque ele vai trazer a dor lá da indústria dele. E que num treinamento desse, cara, abre muito a mente, né? Sim, não, sem dúvida. Aqui é onde você tem a oportunidade de, no calor do momento, lembrar daquele caso que você teve. De repente, alguém faz uma pergunta do seu lado ali, você, lembra de um negócio e tal. Gera esse networking também. Então, o presencial, ele é muito diferente, ele tem uma outra dinâmica. O online é legal por conta da abrangência, do alcance. O cara do Amapá pode assistir, com você. Mas o presencial, quando tiver, eu acho que vale super a pena. Principalmente que você trouxe case, mostrou peça, a pessoa pega na mão, é diferente. E também esse negócio que eu te falei, a interação com o grupo é diferente. Porque o aprendizado ele surge dessa discussão. Eu sempre falei aqui no começo do treinamento, eu gosto de fazer as minhas aulas na forma de bate-papo. Ou seja, não é só eu falando lá na frente. É eu perguntando, o pessoal colocando opinião, trazendo casos reais, a gente discutindo o que acontece no dia a dia, e isso que enriquece a discussão. E eu vi algumas vezes assim, você mostrou um slide, a pessoa fez uma pergunta, você falou... Não, mas eu ainda não entendi. Aí você foi lá pro dashboard, abriu. Vamos lá, vou te dar outro exemplo. Cara, é fazer a pessoa realmente perceber e entender aquele conceito que está por detrás. Né? Esse é um comprometimento que eu tenho, acho que desde sempre. A gente tem, a gente que trabalha com compartilhamento de informação, é um comprometimento que a gente tem, de garantir que quem está nos ouvindo vai entender os conceitos. Né? Não é simplesmente buscar um view, buscar um like, não. A ideia é a gente realmente fazer a diferença na vida de quem ouve, né? Para que a gente continue também recebendo essa audiência, mas principalmente para que a gente possa mudar a realidade do nosso mercado. Porque é o que eu falei para o pessoal aqui no final, né? A gente tem que divulgar isso daí, porque foi nítido o quanto mudou a vida de quem estava aqui, com alguns insights. Nossa, isso daqui vai me ajudar, vai já resolver um problema, já vou conseguir discutir com o meu cliente de uma forma diferente. Cara, a gente precisa mostrar que buscar o conhecimento traz isso daí. É isso aí. Tá? Então esse é o comprometimento. E o quanto é importante as pessoas investirem no crescimento dela, dúvida. Né? Não tem como, e isso a gente fala na Talk Plus o tempo todo, não tem como você crescer profissionalmente dentro da tua empresa se você não investir. Então muitas vezes a empresa não pode pagar, poxa, parcela, paga você, dá um jeito, porque o conhecimento que você gerou, aquilo você leva. Não leva, isso daí é a única coisa que ninguém vai tirar de você.
né? Podem tirar tudo, Verdade. toda a bagagem que você tem vai ficar com você. É isso aí. Então, é o que vai fazer E foi um diferença curso depois. barato, acessível, né? Você fez num preço assim, realmente que era para pessoa Para vir, realmente. para participar. Exatamente. Pelo tanto de conteúdo que foi entregue, né? Foram 8 horas 8 horas. de treinamento, com compartilhamento de experiências, trazendo peça para o pessoal pegar na mão, Uhum. networking, Sim. né? Explorando realmente os conceitos com paciência, né? Ou seja, que nem você falou, quando não entendeu, volta, explica de novo, explica de uma forma diferente. Então, realmente, foi de pai para filho. Foi sensacional. Né? Parabéns, né? Legal. A Talk Plus, a gente se sentiu muito honrado de estar fazendo a cobertura e mostrando esse trabalho. E vai vir mais coisa Com boa certeza. por aí, né? Com certeza a gente Outros vai cursos, falar, outros projetos. projetos no online, no presencial. É isso aí. Muita coisa que a gente vai fazer junto ainda para trazer mais informação para quem está nos assistindo e para a gente gerar mais um monte de coisas diferentes Isso aí. Muita coisa nova, muita novidade chegando. Parabéns. Júnior, obrigado. Muito viu? bom mesmo. Até mais. É a Talk Plus, encerrando aqui a cobertura de um evento que foi sensacional. Entre também lá no Instagram nosso, no LinkedIn, a gente pôs conteúdos exclusivos desse treinamento, porque nós somos a Talk Plus.